Olá, gostaria de, nesse momento, compartilhar uma palavra de Deus com os meus amigos do Facebook e demais pessoas que estão nessa hora ouvindo essa palavra. A palavra de Deus diz aqui em Mateus 14, versículo 14, a seguinte mensagem de Deus: deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Então, Jesus Cristo aqui está nos alertando sobre os condutores cegos, sobre os guias cegos. Hoje nós vemos que poucas pessoas procuram um dom que estão lá na lista de dons do Espírito Santo, do livro de Coríntios, que é o dom de discernimento de espírito. Talvez porque esse dom ele não dê muito ibope. Porque os dons que dão bastante ibope, o que são? Dom de profecia, dom de visão, dom de revelação. Tanto é que hoje a gente vê no Facebook várias e várias pessoas colocam uma live, ficam ao vivo, dizendo assim para as pessoas: coloca aí teu nome, que eu vou dizer o que Deus está me revelando aqui, e me dá tantas curtidas, compartilha esse vídeo, vai compartilhando para Deus falar. Que absurdo, que heresia. Vai compartilhando para Deus falar. Vão usando a palavra de Deus como se fosse um cristal, como se fosse uma bola de adivinhação, sabe? Colocam assim a palavra de Deus como uma adivinhação. Dizem que são usados por Deus para estar adivinhando a vida das pessoas. Eu não vou te dizer que não exista dons de revelação, de profecia e de visão. Existe. Mas Deus não fica fazendo isso a toda hora e a todo minuto. Quando Deus faz isso, há um propósito. Não como eles colocam, entram numa live de 1 hora, de 2 horas, e as pessoas vão colocando o nome e eles vão falando um monte de coisa. Isso não é uma carta de baralho. Isso não é jogo de tarô. Isso não é feitiçaria. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não se manifesta dessa forma. A palavra de Deus se manifesta quando tu abre a tua Bíblia e busca o Espírito Santo, entendimento e sabedoria, e ele te revela ali o que Deus tem para falar para ti. Porque todas as vezes que eu abro a palavra de Deus e leio e medito na palavra de Deus, Deus fala comigo. Porque a palavra de Deus é a maior revelação que existe. Ela é a própria boca de Deus na terra. Ela é o livro, é a carta de Deus que Deus trouxe e deixou para os homens. Para que os homens tivessem uma comunicação real, verdadeira e direta com Deus. E eu digo mais alguma coisa para ti. Se tu queres que Deus se revele para ti, dobra o teu joelho no teu quarto, como diz no livro de Mateus. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Entra no teu quarto e ora em secreto, que Deus vai se revelar a ti. Não tem nenhuma vez que eu não tenha entrado no meu quarto, que eu não tenha lido a palavra de Deus, que eu não tenha orado a Deus, que Deus não tenha falado comigo, que Deus não tenha se manifestado. É nesse momento que Deus quer se manifestar. E é tão real, tão verdadeiro isso, que veio toda essa pandemia de coronavírus para a terra. Por que tu acha que veio isso? Porque Deus, ele quer um tempo do homem com ele. Deus, ele quer um tempo da sua igreja com ele. Deus quer que a igreja busque Deus face a face, no íntimo, a sós, como fez com Jacó. Deus não quer mais uma aglomeração de pessoas nesse momento. Deus, ele não quer um monte de irmãos juntos que muitas vezes vão para a igreja para fazer um desfile de moda, um desfile de roupa, para olhar como a irmã está vestida, como o irmão se vestiu, como é que está a igreja, para bater papo, para fazer selfie e outras coisas. Não. Deus, ele quer um encontro face a face.
Quando Deus quis abençoar Jacó, ele deixou que Jacó passasse toda a sua família do Vale de Jaboque, e ali Deus se encontrou face a face com Jacó. E Jacó lutou e ganhou a sua bênção sozinho com Deus. E isso também Deus está requerendo nesses dias. Mas o que nós vemos no Facebook e outras redes sociais é um monte de gente se dizendo adivinhadores da palavra de Deus, porque é isso que eles são. São guias cegos que guiam outros cegos, que não têm o menor discernimento de Deus, que estão vivendo em meio a uma heresia. E várias pessoas estão sendo guiadas por esses guias cegos, estão atrás desse tipo de pessoa. Eu quero te dizer nesta noite, neste momento, que por muito tempo eu pedi de Deus o dom de discernimento de espírito. Um dom que quase não é falado e que muitas pessoas não buscam, que estão na igreja do Senhor Jesus. Mas eu busquei esse dom na minha vida e Deus me deu. E aconteceu um seguinte fato. Havia um casal que se dizia pastores, e eles fizeram umas profecias muito mundanas, muito erradas, numa igreja no qual eu estava frequentando quando eu morava em um outro bairro. E eles fizeram ali umas profecias, umas coisas totalmente erradas, dizendo que algumas pessoas estavam fazendo a vontade de Deus quando essas pessoas estavam desviadas em adultério. E depois de algum tempo eu vi esse casal morando na casa de uma amiga minha, que ela também tem um ministério. E eu cheguei para essa minha amiga e disse, olha, esse casal é assim, é dessa forma, e Deus me revela, Deus me mostra, através do dom do discernimento de espírito, que essas pessoas não são pessoas de bom caráter. Se eu fosse você, eu tirava eles de dentro da minha casa. Mas ela não me deu ouvidos, ela continuou com o casal lá. Resumindo, o casal saiu de dentro da casa dela e foi morar numa outra casa que eles conseguiram alugar. E quando foram para outra casa, levaram tudo que era dela, que estava dentro da casa dela. Quando o esposo dela com ela chegaram na casa, que viram a casa vazia, tinham levado quase tudo, 70% dos móveis que ela tinha, foram lá requerer de volta e deu a maior confusão, quase que o esposo dela e o casal do homem que se diz pastor, quase vão às vias de fato e se pegam. Isso não é de Deus, isso não é de Deus, porque Deus já havia me revelado, Deus já havia me mostrado que aquele homem não tinha um bom caráter, tinha um caráter duvidoso diante de Deus. Porque quando você tem o dom de discernimento de espírito, Deus ele te mostra o interior de uma pessoa. Ela pode vir revelando, ela pode vir profetizando, ela pode vir curando, ela pode vir fazendo sinais e maravilha, ela pode vir marchando, ela pode vir rodopiando, ela pode vir de qualquer maneira. Mas Deus te mostra ela e diz, olha, essa pessoa é desta forma. Deus te revela o interior dela. É como se Deus batesse um raio-x do interior dessa pessoa e te mostrasse. É dessa maneira. E Deus me mostrou, ele bateu um raio-x daquele casal e me mostrou. Mas a minha amiga não me deu nenhum crédito. Ela foi preciso quebrar a cara. Foi preciso acontecer para ela crer. Ela não creu em mim. Ela não acreditou em mim. E agora ocorreu tudo isso na vida dela. Eu quero te dizer que você tem que nesses últimos dias, no qual a palavra de Deus diz que se levantarão muitos falsos profetas, muitos falsos Cristo, pedir a Deus o dom do discernimento de espírito para que tu não seja enganado, para que tu não seja conduzido por condutores cegos, porque o mundo está cheio de condutores cegos e está cheio de pessoas que estão conduzindo outras na cegueira. E a palavra de Deus diz que ambos cairão no buraco. Então, para que você não caia no buraco, para que você não caia no engano de Satanás, busca verdadeiramente a Deus, busca verdadeiramente a palavra de Deus. Ele vai te dar a resposta. Você não precisa estar correndo de um lado para o outro, atrás de profecia e revelação, porque o próprio Deus vai se revelar para ti, em nome de Jesus. Amém? Fique todos com Deus e muito obrigado. E a paz do Senhor Jesus. Amém?